vamos lá, gente. O mal tem sido um dos debates mais persistentes e aprofundados aí da história do pensamento humano, dentre diversas coisas, né? Deus existe, né? O mal existe. Se Deus existe, por que ele permite que o mal prevaleça em certas situações? E isso não é só coisa de teólogo, não. A gente está falando sobre questões filosóficas também, né? Por mais que dentro da filosofia ocidental, e Tupá, por favor, você é doutor, eu sou só maluco, então me corrija se eu estiver errado em algum momento. Eu sou doutora e maluca, aparentemente. Mas eu acho que é pré-requisito para ser doutor. Ok, perfeito. Para Não topar ser muito bom da cabeça. O salário, eu acho que sim, né? A bolsa que se recebe, eu acho que sim, né? Tem que ter algum problema. As pessoas adoram falar, você fez doutorado, é tão inteligente. Eu falo, ninguém que é inteligente faz doutorado, gente. Isso é besteira que vocês acham. É o refém, né? A pessoa está refém, né? Mas a ideia geral é que o Ocidente, né? A filosofia do Ocidente também nasce com a religião também, né? Você tem vários filósofos que foram cristãos e foram fundamentais para o pensamento cristão que a gente tem hoje. E assim, não dá pra, eu, por exemplo, eu não sou cristão, né? Eu me considero agnóstico, mas a minha relação com o cristianismo é igual a qualquer outra religião. Eu não sou um cristão, né? Não me considero. Mas não dá para negar que, culturalmente, eu sou influenciado, né? Eu sou culturalmente cristão por fazer parte também desse grande... dá pra falar Zeitgeist, mas não é um Zeitgeist de um tempo, de um Aeon, né? Bem longo, né? Mas, enfim. E aí a gente tem a nossa queridíssima doutora Tupá Guerra, que pra quem não sabe, tá dando mole, às vezes caiu de paraquedas aqui. Ela é doutora do mal. Doutora do mal. Mas você estudou de perto todos. o mal, né? Eu estudei o mal tanto no doutorado quanto no pós-doutorado. Perfeito. O meu doutorado foi em, eu gosto muito do termo, magias apotropaicas, que são magias de proteção contra o mal. Então eu trabalhei no doutorado, estudei antiguidade, magias de proteção contra o mal. E eu fiz um pós-doutorado na metafísica, que é uma parte da filosofia. Então meu pós-doutorado não foi na história, foi na filosofia, estudando justamente as conexões entre o mal e o tempo dentro dos manuscritos do Mar Morto. Perfeito. Então eu tô aí. Show de bola. E pra quem não sabe, os manuscritos do Mar Morto é uma série de textos que foram encontrados, né, mais ou menos uns 70 anos atrás, tu pode me corrigir se eu estiver errado, né? Isso. E que eles são textos sagrados, gnósticos, que vão falar também do mal, correto ou não? Ou eu tô viajando na maionese? Não necessariamente gnósticos, assim. Mas tem Depende, algum gnóstico. O conceito de gnóstico... Eu aplicaria o conceito de gnóstico a coisas posteriores aos manuscritos do Mar Morto. Perfeito. Eu acho que o melhor jeito de definir eles são textos religiosos judaicos do período que a gente chama de Segundo Templo, que é mais ou menos 500 antes da Era Comum até 70 da Era Comum. Perfeito, perfeito, né? Então, a gente tá falando aqui de antiguidade. Isso. E assim... A gente tá falando de muito tempo atrás. É meio inútil a gente ficar pincelando todas as culturas, como enxergam o mal, etc, porque eu acho que vai para além do conceito. Mas eu acho que, por observação óbvia, né, dá para entender que não necessariamente o resultado que você luta é aquele resultado que você vai ter. Morte existe, a doença existe, né, o crime, né, e eu uso como um sentido de mais extenso possível, não apenas do penal brasileiro hoje em dia, né, mas, sei lá, o roubo, né, o homicídio, a agressão e por aí vai, existe desde sempre, né? E as pessoas se perguntam, né, por que o mundo é desse jeito? Acredito eu que o mal... Você acha que faz sentido, Rafael? Por exemplo, que a pergunta se o mal existe é por causa da materialidade do nosso mundo? Caraca, agora tu falou uma filosofia que eu não entendi nada. Se o mal existe é por causa da materialidade? É assim que o Keller se sente toda vez que eu gravo Magicando com ele. Não sei. Olha, aí tem muitas interpretações, porque dependendo de quem estiver ouvindo, a pessoa vai acreditar que só existe a materialidade, não existe o espírito. Então essa pergunta não faria sentido. Né? Não faria sentido. Né? O mundo é o mundo. Né? A origem... Qual é a origem? O que é a maldade? Né? Será que a maldade é de acordo com as leis? Ou o que é... Porque tem muita gente que acredita que... Pô, isso é muito clássico de se ouvir na comunidade cristã. Certo é o certo. Todo mundo... E tu ainda escuta variações do tipo... Qualquer ser vivo do mundo sabe o que é errado. Eu fico assim, ó. Essa pessoa não convive com seres vivos, né?
Pois é. Não, porque até o cachorro sabe quando faz besteira, porque ele já olha pra você diferente. Aí eu fico assim, claro. Inclusive, muita gente tá me ouvindo vai falar assim, mas é verdade, quando meu gato sobe na pia e come carne, ele sabe que ele erra, porque ele some. Né? Porque ele Não é sabe porque que tá gato é cometendo um vagabundo. crime. Gato, você Entendeu? sabe, gato é vagabundo. Eu, como pai de gato, eu sei. Só eu sei o que é ser pai de gato aí, ó. Você tá dizendo que gato é o mal? Eu tô dizendo que o meio quilo de colchão mole que eu deixei em cima da pia pra descongelar não foi comido sozinho. Não, ele não se autocomeu, né? Ou, mas cachorro também é um bicho assim, que uma vez eu esqueci a porta aberta e tinha um peru inteiro em cima da mesa. Eu tinha comido uma fatiazinha, que eu tinha preparado ele no Natal. E eu tava sozinha, eu tinha feito um pra mim inteiro, porque sim. Caraca, Caraca, agora que eu... um peru inteiro. Desculpa, minha filha tá Era dormindo, eu tô pandemia. gritando. Não, eu ia congelar vários pedaços dele. E daí eu esqueci a porta aberta e os cachorros acharam uma delícia. E eles comeram também. Perfeito. Você compartilhou, né? O momento de Natal é esse, é o momento de compartilhar, nesse sentido, né? Aí eu fiz a única coisa lógica que foi comprar outro. Exatamente. Porque eu queria ter comida congelada. E aí, existe essa grande pergunta, que também nasce como meme aqui dentro do Mundo Freak, né? Que é eu perguntando pra Tupá como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que é o mal, Tupá? Defina rapidamente. Que gerou essa grande piada de muitos anos e tal. E finalmente estamos aqui gravando. Afinal de contas, da onde vem o mal? Você sabe responder essa pergunta, senhorita Tupá Guerra? Então, se eu falar que tem uma resposta simples para essa pergunta, eu vou estar mentindo para as pessoas, enganando as pessoas. Talvez isso seja considerado uma coisa maligna. Perfeito. Eu diria que não, né? Mas é difícil a gente dizer assim, né? Porque, primeiro, que tem o problema da história clássico de o que é o mal, quando e onde, né? Porque não existe esse conceito. Conceitos não existem no mundo todo ao mesmo tempo. Então, o conceito, uma coisa que é um conceito pra gente aqui é diferente de um conceito em outro país e é totalmente diferente em outro período. É muito fácil a gente esquecer, o nosso cérebro gosta muito de achar que as coisas sempre foram do jeito que elas são. Mas não é verdade, assim. Então, o que eu considero ruim hoje pode não ter sido considerado ruim em outras épocas. Perfeito. O que eu considero violento hoje pode não ter sido considerado violento em outras épocas. A gente pode até pensar em exemplos contemporâneos, né? Assim, a forma que que um crime é noticiado na TV vai depender da cor da pele da pessoa. A gente sabe disso no Brasil. Então, assim, os conceitos que parecem muito óbvios não são tão óbvios assim. E daí que começa a complicação de definir o que é o mal. Porque muita gente fala, não, é a ausência do bem. Pois bem, que ótimo. O que é o bem? Né? Porque se é a ausência do bem, o que é o bem? Como que a gente define o que é o bem? Isso é uma concepção clássica que a gente vai ver muito nesses debates, né? Antes da gente ir para essa seara, inclusive, a gente precisa falar do paradoxo de Epicuro, que é esse grande paradoxo que você já escutou aí em algum momento da sua vida, ouvinte, que é aquilo, se Deus existe, por que o mal existe? E aí você traça, se Deus é onipotente e ele permite o mal, quer dizer que ele é conivente. Se Deus é onisciente e ele sabe que o mal existe, se ele não sabe que o mal existe, então ele não é onisciente. E se Deus é esqueci qual é o outro? Onipresente, onipresente, significa que ele não está a todo momento no lugar para resolver a história também, né? Então aí existe esse grande paradoxo que é uma grande contradição, né? Porque se Deus é bondoso e ele construiu o mundo, e eu sei que esse debate também é outro debate clássico que eu vou puxar daqui a pouco, né? E aí leva-se a pergunta. Muitos religiosos, eles respondem esse paradoxo, e aí tu, por favor, me corrija, dizendo que, na verdade, o mal não é algo dual com o bem, né? Porque tem essa percepção, por exemplo, de Satanás, de Satã, do diabo, como sendo essa figura que seria tão poderosa quanto Deus e que o cristão naturalmente renega essa concepção. Mas a ideia geral é que, na verdade, o mal acontece quando as pessoas se afastam do bem. Como se Deus, e aí eu vou fazer aqui uma grande analogia, como se Deus fosse uma fonte de luz, e quanto mais distante e envolto em sombras, mais distante de Deus você tá, e mais um mundo de maldades, etc. Isso nada mais é do que todo esse conceito neoplatônico que engolfou todo o Ocidente, né?
Qual é esse conceito, né? O Platão falava muito sobre essa questão do mundo das ideias, que seria um mundo perfeito. E o que seria essa contraparte? Seria o mundo que a gente vive, seria um mundo imperfeito. Isso vai influenciar, por exemplo, Santo Agostinho, que vai falar sobre céu, por exemplo, né? Quando a gente imagina, tem a imagem do céu, que seria o local perfeito, de descanso eterno, né? Nada mais é do que vamos dizer assim, uma contorção desse conceito de um lugar que ele é perfeito, que ele é positivo, né? E que a gente está afastado e a gente está apartado dele, né? Então vivemos num mundo maligno por causa disso. Essa, por exemplo, é uma das explicações de mal. E existem outras, naturalmente, né, Tupá? Sim. É muito... Porque é um pouco isso, né? Assim, até onde a gente consegue entender da humanidade, porque tem um monte de coisa que a gente não sabe da humanidade, mas aparentemente humanos se perguntam há muito tempo por que coisa ruim acontece, como você estava falando. E daí, conforme você vai tendo essas mitologias, e eu falo mitologias aqui, né, só para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, o termo mitologia não é para dizer que é menos ou que não é real. Mitologias no sentido de histórias de criação variadas, eu tô colocando todas elas juntinhas. De mitos, né? Isso. Eu não tô fazendo juízo de valor de fé. E mito não como mentira, que existe também essa concepção da palavra mito, mas seria mito, na verdade, questão da mitologia, né? Sei lá, arquetípico. Isso, essas histórias de tempos imemoriais, né? E daí, quanto mais essas histórias de tempos imemoriais vão se desenvolvendo, vão se solidificando nas diferentes culturas, as pessoas vão buscando explicações mesmo. É literalmente isso. É você tentando entender o mundo à sua volta e falando, tá, beleza, mas, tipo, coisas ruins acontecem com pessoas que seguem todas as regras que a gente, teoricamente, estabeleceu que eram as regras corretas a serem seguidas. Uhum. Então, como a gente explica isso, né? Essa ideia da luz que o Andrei tá falando, né? Não, coisas ruins acontecem com as pessoas que se afastam dessa luz, digamos assim, que não seguem os preceitos de uma divindade específica. Só que aí, mesmo quem segue os preceitos, às vezes dá errado. E daí isso vai complicando o esquema, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que quando você fala que o mal é simplesmente a ausência de bem, você ainda tá, tipo, ali na superfície da superfície do questionamento. Sim. E daí a gente vai ter que começar a ir um pouquinho mais para dentro para tentar entender melhor o que a gente tá falando com isso, né? Porque daí a gente vai ter que entender o que é bem, a gente vai ter que entender como que a gente classifica o mal, e daí tem uma coisa muito curiosa que as pessoas costumam dizer, não, a morte é ruim, logo a morte é sempre o mal. Só que se você conhece uma pessoa que está sofrendo muito e ela morre, normalmente você fala que essa pessoa descansou. Então, nesse caso, a morte não é necessariamente ruim. Sim. Então, ou a morte de alguém que você não gostava. Tem essa parte aí também. Então, assim, nada Cristão é tão adora essa parte, como inclusive, parece. Né? Morte é ruim até ser alguém que não gosta, né? Aí é complicado. E daí é isso, assim, né? Como quando a gente começa a pensar mais a fundo nas coisas, elas vão se complicando, vão se complexificando. E eu acho, na real, super legal as coisas serem complexas. A gente meio que aprende que não é legal as coisas serem complexas, que o ideal é que a gente tenha boas respostas simples e rápidas para tudo, mas, na real, elas são bem mais interessantes quando elas são complexas. Perfeito. E as pessoas, né, as pessoas que não se enganem, assim, não somos nós aqui, nesse período, em 2000 e tanto, porque a gente tem muita tecnologia que a gente consegue raciocinar sobre esse tipo de coisa. Não, na antiguidade já tinha gente raciocinando sobre esse tipo de coisa e pensando nessas teorias. Uhum. Tanto que a gente usa teorias de milênios atrás, até hoje. Então, assim, tinha gente se questionando já. Diga. Às vezes, pegando o exemplo lá do livro do Fundação, às vezes eu acho que quando as pessoas vão pensar em questões filosóficas assim, as pessoas se afundam tanto, no bom sentido, no que já foi escrito pelos gregos, pelos romanos, pelos não sei o quê, que muitas vezes as pessoas simplesmente não pensam no que elas estão no mundo hoje, como que elas estão, como que o mundo está, e opina puramente pelo tudo que já foi escrito na história. Muitas vezes, claro, os antigos, né, os historiadores antigamente, os filósofos, também pegavam opiniões dos seus compatriotas, dos seus antecessores, mas eles também conjecturavam as suas próprias ideias. E hoje em dia dá uma impressão que
o filósofo, o historiador, seja lá o conhecimento que for, ainda mais quando é de coisa tão abstrata, a galera só está reproduzindo o que já foi escrito há muito tempo. E quando você pergunta, tá, mas o que você acha? Aí a pessoa, que segundo o filósofo tal, e que segundo o filósofo... Aí tu, tá, mas o que você acha? Aí a pessoa fala, é complicado. Eu fico, porra, mas o bicho esquiva, Então, cara. Rafael, para você, o que é o mal? Vamos todo mundo responder a pergunta, que eu acho que isso pode ser um debate também interessante. O que é o mal para você? Como o pai disse, respostas curtas não são sempre as melhores, mas eu gosto de respostas curtas porque resumem. E acho que o mal, cara, ele vai ser uma junção de o que no seu presente causa dor e sofrimento para outras pessoas. Quando eu falo pessoas, é literalmente outros seres humanos atualmente. Então, se daqui a alguns anos descobrir, sei lá, raças alienígenas inteligentes, eu posso talvez abrir o escopo. Mas hoje eu acho que tudo que causa dor e sofrimento proposital, e aí pode ter agravantes, né? Se for por lucro, por vantagens, por não sei o quê, eu acho que isso tem um agravante também. Mas eu acho que o mal é quando você exerce seu poder de propósito, muitas vezes, para causar dor ao outro. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Atualmente. A dor com função corretiva... E, gente, pelo amor de Deus, eu não tô defendendo nada aqui. O que eu tô falando é, vamos pegar uma situação, por exemplo, aquela pessoa folgada. Certo. Se você mora no Rio de Janeiro, você conhece pessoa folgada. Certo. Quando você tira ali o mamá da pessoa folgada, por mais justo que seja pra você, por exemplo, você vai tirar porque fala, mano, essa pessoa tá muito folgada, ela precisa aprender a lidar com algumas coisas aí, né? Então. Isso causa uma dor e sofrimento pra alguém que se torna desconfortável. Então, aí tudo depende também da velha e boa interpretação. Dependendo da pessoa, uma palavra já é dor e sofrimento. Perfeito. Para outras, paulada não é dor suficiente. Então, também o sofrimento também é interpretativo, porque como tudo é interpretativo, então isso vai depender. Tem gente que gosta de apanhar, inclusive, em certos contextos. Então, quando a pessoa gosta de apanhar, não conta, porque aí é um prazer pessoal e aí tu não tá causando mal, tá causando bem, fazendo a dor dela, entendeu? Mas eu acho que isso aí também é passivo de interpretação. O que é o mal? Quando eu falo sofrimento, é o contrário da pessoa estar sentindo prazer. O contrário da pessoa estar se sentindo confortável. Claro que, quando você está ensinando alguma coisa, eu sendo professor, quando você está ensinando história, tem um incômodo, tem ali alguma dor do aprendizado. E eu acho que não é sobre isso que eu estou falando. O incômodo de aprender, o sofrimento de aprender a ler, desenvolver um conhecimento, não é esse tipo de sofrimento que eu estou falando. Estou sendo bem direto. O sofrimento, a pessoa não é masoquista. E você tá fazendo ali a pessoa passar necessidade física, necessidades fisiológicas, necessidades, né, de comida, está agredindo fisicamente, psicologicamente. Estou sendo bem direto, né? Tipo, mas educar como pai, mãe, é dizer não, a criança vai sofrer, isso provoca dor. Não é esse tipo de dor que eu tô falando, sabe? Não é? Claro, se você não, então, mas aí você concorda danos psicológicos, que aí é uma interpretação também. Sim, claro, o excesso, né? Seria o excesso da rigidez. Sim. Mas dá pra entender, então, que esse lance de dor e sofrimento é bem flexível, né? Se depende do contexto, quem é o juiz que define o que é justo. Então, a justiça, a sua questão do seu paradigma de bem ou mal, não tem a ver com bem e mal necessariamente. Tem a ver com um ponto de vista do justo. Então, você coloca outro conceito aí no meio para mediar. Também, mas, por exemplo, o próprio religioso, aquele religioso que acredita no sofrimento para purificação. Ele é bem claro sobre qual o sofrimento que ele está fazendo. Ele usa aquele aparelho que mastiga ali a coxa dele, né? Aquela corrente que eu esqueci o nome agora. Silício. Como é que é? Silício. Por quê? Porque ele liga a dor física à purificação. Então isso não é bem interpretativo. Eu estou falando dessa dor quando ele quer fazer, quando as torturas medievais queriam fazer, quando o torturador hoje, um governo que tortura prisioneiros, ele vai fazer o quê? Tortura, ele vai fazer sofrimentos físicos, psicológicos, de forma bem direta, não é uma interpretação. Será que isso é maldade? Será que afogar a pessoa? Será que é deixar a pessoa com privação de sono? Será que espancar periodicamente? Isso, será que
que é sofrimento. Não, Sim. é isso que eu tô falando. É bem claro. Então, se você tiver com dúvida o que é a dor, pensa num torturador. O que pessoas do governo, sei lá, de um país aí que pega alguém e fala assim, tu vai falar, e aí vai usar de tortura. Eu acho que é esse escopo, assim. Na dúvida do que é o mal, pensa num torturador querendo tirar informação de alguém. É isso. Uhum. Perfeito, perfeito. E aí, Tupá, pra você, qual é a sua concepção? Minha concepção é que eu não consigo ter uma definição fácil. Uhum. Ou própria. Justamente por isso, que daí eu caio no mal, olha só, na parte terrível de estudar muito alguma coisa, né? Porque quando você estuda muito alguma coisa, é mais difícil ainda de definir ela. É mais difícil ainda de colocar de forma mais concisa o que você acha, assim. Inclusive, há um tempo atrás, eu acompanhei uma palestra de um professor aqui da UNB, o Agnaldo Coco, que é da filosofia, e ele até brincou comigo, porque ele sabia que essa questão do mal era uma questão que eu me debruçava, né? Ele até falou, Tupá, e aí, a palestra te ajudou? Eu falei, ajudou, mas não resolve tudo, né? E é por isso que, para mim, o mal precisa ser colocado dentro da perspectiva de quem, quando, onde. Então, o que é o mal para quem, quando e onde. Não tem como definir. O mal não é uma definição possível de ser feita para absolutamente tudo. A gente precisa definir o lugar onde está. O que é o mal hoje? Você não consegue definir, tipo, você não consegue falar, quando você olha para uma coisa, você não sabe se ela está errada. Mas aí são duas coisas diferentes. O mal e o erro são coisas que não necessariamente estão juntas. Nem todo erro é malvado. Sim. Nem toda injustiça é malvada. Então, vai depender do contexto. Eu acho que Pois é, vai dependendo do contexto. E daí isso torna tudo infinitamente impossível. E é por isso que eu prefiro estudar a antiguidade. Com uma boa piada que já foi feita no departamento de História, né? Da contemporaneidade do Brasil, me basta vivê-los, não preciso estudá-los. Justamente porque, para mim, acaba sendo muito difícil criar. Assim, é óbvio que quando eu olho em volta, hoje em dia, tem um monte de coisa que, para mim, são coisas cruéis, de verdade, assim. Que eu olho e falo, cara, isso daí... Essa parte de infligir dor e sofrimento no outro só pela sua diversão é uma parada que eu não consigo entender, assim. Mas isso define o mal. Eu olho para aquela pessoa e falo, essa pessoa é malvada. Mas eu acho que daí que vem um problema para mim muito sério de definir que uma pessoa é malvada, porque a gente cai num outro problema de achar que as pessoas malvadas, elas são naturalmente malvadas com absolutamente todo mundo. E daí isso gera o outro... é o problema do problema do problema. Mas isso gera aquela coisa de você falar, tal pessoa cometeu um crime. Aí você fala, não, mas ele é tão legal com a família dele. Você fala, mas que uma coisa não tem a ver com a outra, né? A pessoa malvada, ela não é malvada o tempo todo. Ela pode ser o mal pode existir em alguns contextos e não em outros. Coisas que eu considero totalmente malignas podem ser consideradas maravilhosas por outras pessoas. Então, é complicado. Exatamente. Mas aí, Tupá, é extrapolar também, como você disse, né? As pessoas não são vilão de filme. Eu sou mal, eu sou mal com todo mundo. Não, pensa em grandes famosos, sei lá, recentes ou da história, que fizeram mal, coisas reconhecidamente e facilmente na nossa sociedade malvadas. Muitos deles tratavam bem a mãe, tratavam bem o pai, tinham animais de estimação, eram vegetarianos porque tinha, sei lá, pena dos animais, e eram pessoas terríveis, assim. Então, ninguém, como você disse, ninguém é mal completamente, porém, não quer dizer que a pessoa seja boa só porque ela tem. O yin e yang, talvez, aí já vai uma interpretação de alguma outra cultura, né? O yin, todo mundo tem um bem e o mal dentro de si, em diferentes proporções, né? Mas aí que eu tenho um problema de falar que a pessoa é malvada. Porque a média de nós, seres humanos, quando fala que a pessoa é malvada, coloca ela na caixa malvada. E daí tudo que ela faz é bom. Ou tudo que ela faz é mal. Sem falar que boa parte das pessoas que cometem maldade se consideram boas. Sim. Você quer... estou fazendo isso pelo bem, estou fazendo isso... Cara, você vê que existe um narcisismo, né? Eu estou aí para praticar o bem, né? Eu tenho uma agência das coisas que eu quero, das coisas que eu desejo, que eu luto, das pessoas que eu ajudo, né? Em nenhum momento você vai escutar da minha boca que eu estou praticando bem, né? Mas você conhece aquela pessoa que sabe que
que na cabeça dela ela tá praticando bem. Então isso não significa nada, né? Mas Andrei, mas aí também dentro disso que você falou, eu conheço algumas pessoas que são do jeito que tu falou, porque eu sei que elas trabalham, por exemplo, na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Então as pessoas sabem que matar é errado, porém ela usa a parada que é os fins justificam os meios. Então eu vou assumir esse BO porque isso vai ser melhor para minha cidade. Então alguém tem que fazer o trabalho sujo. Então, por exemplo, nesse pensamento, eu sei que tem pessoas que realmente acham que estão fazendo bem e ponto, mas tem tantas outras que sabem que estão fazendo coisas malvadas, coisas ruins, porém elas confiam no destino. Isso aqui é ruim, mas eu estou fazendo porque é um remédio amargo, e aí distorce essa filosofia e tal, mas muitas sabem, têm noção do que está fazendo, porém, justificando. Isso é aplicável para vários genocídios, inclusive. Esse mesmo discurso, né, assim, de tipo, não, é uma solução, mas é uma solução terrível, mas é necessária, né, e daí a gente entra nessa outra questão da justificativa, né, do que porque essa construção do que é mal, porque primeiro fica parecendo muito que é uma coisa de filósofo, né, a galera lá pensando sozinho e tal, e daí eu vou discordar do Rafael, que ele falou que os filósofos hoje em dia não usam tanto a realidade contemporânea, e não pensam tanto por eles mesmos dessa coisa aqui, né. Eu acho que é porque eles são péssimos em divulgação. Não que eles não façam essa parte desse trabalho, eles só não conseguem direito se comunicar. E, assim como historiadores também, outra gente péssima em divulgação. A despeito de ter historiadores maravilhosos fazendo divulgação por aí, mas falando da média, né? Então, assim, os filósofos, eles estão trabalhando muito com coisas novas e pensando a sociedade de hoje, né? Inclusive a piada que eu odeio o brasileiro precisa ser estudado. Eu falo, você acha que as humanidades estão fazendo o quê, gente? A gente está aí há anos estudando literalmente isso que a gente está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, então, eu acho que... E daí que eu tenho um pouco de problema dessa classificação de alguém como mal ou bom, porque é muito fácil a gente usar a justificativa de que, não, eu tô pensando num futuro melhor, eu tô pensando não sei o quê, pra justificar coisas horríveis. E eu nem tô me colocando fora dessa possibilidade, porque eu acho que todo mundo vacila e todo mundo, em alguma medida, a gente pode cair nesse problema. Sim, claro. Mas tem uma galera que, né, assim, tem muita gente é uma galera, né? no mundo atual que vai falar, não, mas isso daqui tá sendo feito, algumas pessoas vão ter que sofrer, mas é por um bem maior. E daí você fala, cara, o bem maior, ele é muito perigoso, né? Porque até que ponto o que você tá fazendo que é horrível justifica o bem maior que, na verdade, não vai chegar, ou talvez chegue, enfim. É tudo muito surreal, assim, quando a gente vai aprofundando. E acho que é por isso que é tão interessante também buscar esses trabalhos da filosofia e tal. Claro, claro. Por isso que, né? Vou falar o óbvio. Por isso que eu acredito tanto em divulgação. Por isso que eu gosto tanto de falar desses assuntos. Não, mas claro. é um pouco verdade. E faz parte assim. da base do pensamento filosófico, né? Questionar para talvez encontrar soluções para vivermos melhor, até inclusive nesse sentido. Rafael Jacaúna, tem uma coisa... Inclusive, fale, só muito rápido, Andrei. Inclusive nisso, eu acredito que... porque as pessoas muitas vezes acham que é isso, né? A gente vai estudar mais para encontrar soluções e a vida vai ficar melhor e um dia a gente vai ficar com tudo perfeito. E eu já parto da perspectiva que não. A gente vai estudar mais, encontrar soluções e daí a gente vai ter outros problemas. Aí a gente vai precisar continuar estudando, encontrando novas soluções e assim sucessivamente, né? Porque eu não tenho tanto essa visão do mundo perfeito. Perfeito. Eu acho que não vai chegar. Perfeito. Ou imperfeito, né? Isso. Rafa Jacaúna, tem uma coisa do mal que eu acho divertida. Lá vem. Joguinhos. Joguinhos de terror. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Sabe por quê, Rafael? Porque é divertidíssimo ver eu jogando qualquer jogo de terror. Porque eu sou cagão. Eu tenho medo, tô um susto, né? E olha aí, a galera do Relo Games chamou a gente nesse momento que chegou. O momento chegou. O momento que a voz que você confia pode não ser a sua. E aí a gente tá falando sobre o jogo Mimesis, que é um jogo que tá estreando agora de co-op de horror da Relo Games e que a proposta é maravilhosa. Você joga com seus amigos e tem uma inteligência artificial que imita você e seus amigos
e a sobrevivência vira um jogo de espelhos. Então imagina só, Rafael, dentro desse universo pós-apocalíptico, você e seus amigos precisam sobreviver a vários desafios enquanto recolhe ali sucata, né? A ideia geral é que vocês estão ali investigando um local, mas a questão é, será que seus amigos realmente são os seus amigos? Através dessa inteligência artificial? Então, olha que interessante, tudo aquilo que você fala, e talvez até como você haja, talvez comece a ser aprendido e replicado. Igual aquele filme que eu não vou falar aqui agora, porque não é momento pra falar de filme, é momento pra falar de jogo. Então, se você ficou curioso, chama o bonde pra jogar de galera e pra marcar aí a data de lançamento, que já tá rolando agora. Temos uma oferta especial por tempo limitado. Desbloqueie Mimesis com 20% de desconto na Steam. Entre na chuva, reúna sua equipe e descubra quem é de verdade e quem é de mentira. Acessa agora. Quem é de verdade e quem é de mentira. Exatamente, quem é de verdade. Porque você sabe, né? Tem os de verdade e tem os de mentira. Aí você vai descobrir quem é quem. Né? Acessa agora na Steam, que, cara, é divertidíssimo. Garanta a sua cópia. Se prepare para escutar e desconfiar de quem menos você esperava que era a pessoa que você não devia confiar, né? E ó, não esquece de seguir o Mimesis nas redes sociais, @MimesisBrasil em todas as plataformas. E eu vou deixar o link no Steam para vocês garantirem que vai estar com 20% de desconto. Se eu não me engano agora, eu vou pegar a informação correta aqui para vocês. Aqui no dia... Está aqui. Até o dia 4 de novembro, durante o festival de Halloween do Steam, vocês vão ter 20% de desconto, jogo pra jogar aí com a garotada, vocês se reunirem, se divertirem, darem altos sustos. E eu vou ter fazer um anúncio especial, hein? Sexta-feira dessa semana, vulgo 31 de outubro, Halloween, estarei jogando com a galera Mimesis. Vai ser nessa sexta-feira agora, às 21h30. Eu vou deixar o link já pra vocês aí irem assinando o canal, pra vocês conferirem. E cara, sem brincadeira, vocês vão dar risada aí, porque... Gente, sabe aquela coisa do tipo, eu odeio jogo de terror, mas quando tô com meus amigos eu amo e odeio, porque fica divertido e as pessoas riem da minha cara? Então, infelizmente, essa é a realidade. Estou deixando aqui o link do desconto aqui, para a galera aqui do YouTube, mas fale, Tupá. Achei o máximo. Primeiro, eu já comentei várias vezes, né, que eu tenho medo de filme de terror. Que eu sou esse ser humano que tem medo de filme de terror. Mas, todo joguinho de terror que eu joguei, eu gostei. E não me assustou tanto. Então, né, eu fiquei muito curiosa. Me pareceu muito divertido. Exatamente. Eu vou deixar aqui rolando enquanto a gente continua a nossa discussão. Eu vou deixar aqui rolando o trailerzinho de Mimesis para vocês irem falando. Vamos aproveitar então. Vamos falar, porque eu não falei ainda qual é a minha versão do mal. Porque ninguém perguntou. Eu tenho que me auto-perguntar aqui. A ideia geral é que... Você vê que da triste? Então, exatamente. O que é o mal? É você chamar um monte de amigo e ninguém te fazer a pergunta que você fez pra eles. Isso é o mal, Tupá. Mas você tem uma... Seu host, pô! Você tem uma perspectiva que eu particularmente acho ela muito interessante, que é a perspectiva gnóstica. E quando eu tô falando gnóstico, né, eu tô falando aqui com uma historiadora, então eu tenho que usar um termo... Tem asterisco, gnóstico com asterisco, né? Defina, por favor. Gnosticismo foi uma série de práticas consideradas heréticas pela Igreja Católica. Não existe apenas um gnosticismo, existiram gnosticismos e talvez a corrente... tem alguns elementos em comum entre essas correntes. E uma corrente comum deles era entender esse mundo como negativo, assim como diversas outras culturas aí, né? Talvez, né, cristãs e judaicas e por aí vai. Mas a ideia geral é que viveríamos nesse mundo que ele é imperfeito, porque na verdade existe um demiurgo, que é uma espécie de divindade maligna, um demônio, que teria fabricado esse mundo imperfeito, porque ele mesmo é imperfeito, né? E que o Deus verdadeiro é outro.
E existe essa narrativa de que o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Velho Testamento, ele seria esse demiurgo, e o Deus falado por Jesus Cristo seria o Deus positivo. Seria o Deus da libertação. O Deus da gnosis, que ele está aqui para libertar. É claro que existe toda uma correntes diversas sobre isso, diversos grupos minoritários que foram considerados gnósticos, por aí eu não vou falar exatamente disso. Eu vou falar um pouco dessa perspectiva que ela é o que a gente encontra hoje, inclusive no meio esotérico, que é extremamente popular, inclusive, né? E daí eu também não vou entrar muito no conceito de pleroma, arconte, porque é uma maluquice, enfim. Mas a ideia geral, e que eu acho ela muito interessante, é que responde também uma das contradições do cristianismo, que é o porquê que, poxa, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do genocídio, é o Deus das batalhas, é o Deus que toma a vida de primogênitos, enquanto o Deus do Novo Testamento é o Deus do... Não, você tem que dar outra face, a riqueza não é legal, né? Tipo, tome cuidado em fazer essas paradas, né? Tipo, é o Deus do amor incondicional como a gente conhece. Nessa perspectiva, apesar de eu não me considerar um gnóstico, pelo contrário, eu sou um agnóstico, porque eu não tenho religião, seria a ideia geral de que o mundo material, ele é ruim. Ele é imperfeito, né? E tem uma passagem que não é exatamente gnóstica, mas eu acho que é bastante inspirada pelo gnosticismo, que vem de Matrix, por exemplo. Quando o Neo está conversando com o arquiteto no segundo filme, né, no Matrix Reloaded, e que o arquiteto, né, para quem não lembra, né, Matrix você teve um pós-apocalipse, né, que é um mundo de humanos que guerrearam com máquinas, os seres humanos perdem, os seres humanos eles conseguem ocultar o sol com fumaça e poluição, o que faz com que as máquinas não tenham mais energia, porque elas utilizavam de energia solar. As máquinas, então, aprisionam os seres humanos para usá-los como pilha. Isso, inclusive, é bastante inspirado nesse conceito gnóstico, né? Você tem uma Matrix que é um mundo imperfeito, o demiurgo é a máquina, né? O sistema que está lá para aproveitar do ser humano, para sugar ali o ser humano, que será mais ou menos o mesmo conceito dentro dessa questão do gnosticismo. Só que o arquiteto ele fala uma coisa que ele é muito interessante. Fizemos nós uma Matrix perfeita. E essa Matrix não deu certo, porque o ser humano não a aceitou. Que inclusive é um grande debate que eu tenho com o meu próprio terapeuta. Que a gente fica brigando ali, né, durante a terapia. Que eu adoraria viver na primeira Matrix. Quem foi os idiotas que falaram que não era pra viver na primeira Matrix? Né? Porque a ideia geral é que o ser humano rejeitaria um mundo perfeito. Né? A ideia geral seria essa. Mas eu gosto muito da ideia da identidade de vivemos num mundo de sofrimento e é isso aí. Se existe um propósito, né, os kardecistas, por exemplo, acham que é porque a gente está no mundo de provas e expiações e que em breve entraremos no mundo de regeneração. Né? Outras religiões falam, não, o budismo vai falar que o sofrimento não é porque o mundo gera sofrimento, é porque o apego do ser humano é o que gera o sofrimento. Então, em teoria, para sair da roda de samsara, você deveria cultivar o desapego. Eu estou fazendo um resumo bem resumido. Budistas me corrijam se eu estiver errado, né? A roda do samsara seria essa roda de você morre e reencarna, né? O que para mim é desesperador, né? Da reencarnação, né? Voltar para cá é desesperador.